Tá sem som. Alô? Bom dia a todos! Espero que vocês tenham conseguido chegar bem aqui. Vejo Casa Cheia de novo. Fico muito satisfeito de mais um ano estar aqui com vocês, próximo. Me pediram para entrar fazendo embaixadinha, mas eu não ia fazer essa vergonha em público aqui. Entrar com a bola debaixo do braço, tudo bem, mas embaixadinha, isso com certeza é uma das coisas que eu não sei fazer na vida. Mas, gente, mais uma vez, depois de 2 anos parado, fora dos grandes eventos presenciais, a gente se arriscou e fez mais um Fortinet Cyber Security Summit aqui no Brasil para vocês, para poder trazer informação, trazer o que tem de mais novo e poder proporcionar esse grande networking em todos vocês. É uma emoção muito grande poder estar aqui há tanto tempo e a cada ano que passa, ver essa casa mais cheia, ver esse ambiente mais bonito, com mais gente, com mais integração. Então, muito obrigado a todos vocês. Eu sei que alguns ainda estão sofrendo aí, tentando entrar, porque quando dá a hora chega uma porção de gente junto, mas a gente começou aqui um pouquinho atrasado, mas ainda dentro do nosso calendário para garantir que a gente vai conseguir cumprir todos os nossos passos. E hoje a gente, como sempre, cria uma coisa nova a cada ano. Então, nesse ano, a gente resolveu modelar um pouquinho diferente. Então, vocês vão ver aqui, durante todo o momento, não palestras individuais de pessoas falando, mas experiências trocadas o tempo todo, para poder trazer mais valor, para poder ter vocês cada vez mais juntos da gente. Então, muito obrigado mais um ano por participarem, por estarem aqui conosco. E, como sempre, eu espero que vocês tenham um dia excelente, com muita informação. Essa aqui é a primeira parte do evento, depois começa a segunda. E aí agora, ao palco, eu gostaria de chamar a Dani, a nossa Cicerone aqui para receber e podendo me ajudar aqui com tudo que a gente precisa falar. Obrigado, gente. Dani, seja bem-vinda ao palco. Palmas para ele, gente. Agora sim, bom dia! Ai, gente, bom dia! Agora sim, é essa energia que a gente precisa, porque tem muito conteúdo de valor hoje. Como o Fred falou, eu sou a Dani Berti, comunicadora, jornalista, apresentadora, principalmente de eventos de tecnologia. Eu estou extremamente feliz de estar aqui com vocês. É a 3ª edição na qual eu sou apresentadora, no caso, host do evento. E nós estamos na 6ª edição do Fortinet Cyber Security Summit. Certo? Acertei? Exatamente, Dani. Então tá bom. Então, como o Fred comentou, a gente está muito feliz em poder receber todos vocês. A gente agradece a presença de cada um e também tem pessoas que estão entrando, então sejam bem-vindas também, se acomodem. Tem alguns lugares aqui também no meio da plateia. A gente quer que todo mundo fique o mais confortável possível para absorver esse conteúdo de valor no dia de hoje. A gente também dá o nosso oi, tudo bem? Sejam bem-vindos para o LinkedIn Live, né, Fred? Vamos dar um oi para eles? Pode dar um oi para... Gente, LinkedIn Live, tá? Acho que a gente está nessa câmera aqui, ó. Tá ali, ó. Vamos lá. LinkedIn Live, sejam muito bem-vindos ao Fortinet Cyber Security Summit 2022. Interajam com a gente, mandem seus comentários. A gente quer muito que vocês fiquem até o final do nosso evento, que tem muita coisa boa para acontecer. Conforme o Kleber Machado falou, no vídeo inicial a gente falou dos pilares da Fortinet, que são pilares assim muito sólidos, mas vale a pena a gente falar uma vez mais deles, que é basicamente responsabilidade social, impacto social, sustentabilidade, importância na educação, desenvolvimento profissional e também todos esses pilares eles vão permear as apresentações no dia de hoje. Como eu comentei, a gente chegou na 6ª edição e o nosso evento está imperdível, certo, Fred? Certo, Dani. E não só permear as apresentações, como estar junto de vocês aqui durante todo o evento. Durante todo o ciclo, vocês vão ver esse mix de coisas acontecendo. Exatamente. Agora a gente vai falar um pouquinho da agenda. Ele já adiantou que a gente não vai ter mais apresentações com PPT, isso já foi, são novos formatos. Vamos fazer painéis, porque aí a gente também faz com que vários executivos, vários expertos no caso, né? Enfim, especialistas façam parte desse evento. E a gente vai ter um painel hoje, dentre esses vários painéis, sobre estratégias e tecnologias com foco em melhorar, né, a experiência dos nossos clientes com a moderação do Martim Oz,
que é o nosso VP regional de pré-vendas, Latam e Canadá na Fortinet. Seja muito bem-vindo, daqui a pouco a gente chama o Martim aqui para o nosso palco. A gente também vai ter um painel especial, que é CISO Talk, ok? A gente vai falar dos desafios de construir resiliência cibernética como estratégia. A mediação vai ser do Alexandre Bonatti, diretor sênior de engenharia na Fortinet, com a participação do Jaime Chanagá, CISO Latam, também na Fortinet. Vai ser um bate-papo incrível, interessante, com outros CISOs também, né, Fred? Temos também, não podia faltar, as mulheres da cibersegurança, com as suas histórias inspiradoras. Quem vai mediar esse painel vai ser a Elisa Bol, que já está aqui presente, aqui ó, na primeira fileira, diretora de recursos humanos, e várias outras executivas também, que a gente ainda não vai falar, mas enfim, gente que vai trazer um conteúdo incrível. Os nossos painéis também vão abordar análises, perspectivas, vão falar também de estratégia, claro, de segurança para cloud, com a participação de especialistas do IDC, Google Cloud, Microsoft e Oracle Cloud. Time de peso, hein? Sim, Dani. E também, claro, né, pessoas da Fortinet vão compor todos os painéis. Bom, gente, algo que é muito importante falar agora é o seguinte... a gente quer que vocês fiquem até o final da nossa programação, porque vai ter uma banda, me colocaram aqui no speech, tem uma banda, a gente pode falar, Fred, o que você acha? Eu acho que pode falar. A gente pode revelar quem vai estar no nosso happy hour estendido ou na nossa festa de encerramento? Claro. Quem é então? Vamos lá, pode falar. A gente hoje trouxe aqui para poder animar no final do dia o Traje a Rigor, para poder fazer um showzinho para vocês no final também e animar um pouco a noite de todos, junto com o nosso coquetel. Então a gente vai ter um show para vocês aqui especial, só para esse público que está aqui. Exatamente, mas tem que ficar até o final, porque realmente é a cereja do nosso bolo. Agora, recadinhos importantes, por gentileza, a gente pede que vocês coloquem os celulares em modo silencioso, mas interajam sim com a gente, porque a gente tem conexão gratuita, ok? A gente vai colocar aqui na tela um QR Code para que vocês possam utilizar o nosso Wi-Fi e aí sim interagir com a gente pela hashtag do evento, que esse ano é FCS 2022, então compartilhem, façam stories, postem nas redes sociais, quem está nos assistindo também no LinkedIn Live, façam postagens, falem com a gente, são todos muito bem-vindos, as interações são excelentes para nós. Dani, e aí? O nosso roteiro terminou? Podemos chamar nossa primeira convidada? Ou você ainda tem alguma notícia para dar? Olha, não sei. Será que a gente pode? Érica, podemos? Então tá bom. Eu ia falar do espaço lá fora depois, de exposição, mas depois a gente fala, tá, gente? Porque o evento aqui tem muita coisa, é muita ação incrível. Então agora, o nosso primeiro painel, o inaugural com o Fred, claro, traz uma especialista em inovação e futurologia. Então eu gostaria de chamar ao palco Marta Gabriel, seja muito bem-vinda. Palmas! Bem-vinda, Marta. Bom dia. Bom dia, pessoal. Que prazer enorme estar num evento cheio, falar de segurança, né, Fred? Eu vou pedir licença para falar rapidinho um pouquinho sobre futurismo, né? Não sei quem aqui é especialista em futurismo. Então vamos bater um papinho, falar 10 minutinhos dos conceitos, aí eu vou bater um papo com o Fred. Minha apresentação na tela. Enquanto entra a apresentação, abraça a pessoa do lado, né? Fala um oizinho. Entrou, ok. Então, pessoal, vou falar rapidinho, vou me apresentar também, né? Para quem não me conhece. Eu sou engenheira, fiz engenharia com o Tenor, que está aqui, ó, trabalha na Fortinet, a gente se encontrou depois de 40 anos de formado, né? Ou seja, sou engenheira, tenho pós em marketing, design, mestrado, doutorado em artes, formação executiva pelo MIT, sou futurista pelo IFTF e sou conselheira pelo IBGC, CDF, tá? Que nem vocês, hashtag tamo junto. Sou autora de 7 livros, vários deles são best-sellers, esses 3 são os 3 últimos, com as 2 últimas edições, finalista do Jabuti. E Inteligência Artificial do Zero Metaverso, eu lancei esse ano, em Portugal e no Brasil, que é para quem não é da área de tecnologia, entender como que a inteligência artificial afeta os negócios. Sou professora de inteligência artificial na PUC de São Paulo, nos cursos de doutorado, dou aula no INSPER, Dom Cabral. Também sou consultora, palestrante, tenho mais de 90 palestras fora, 7 TEDx. Aplaudam, por favor, 7 TEDx não é para qualquer um, tá bom? Obrigada.
e 3 prêmios de melhor palestrante nos Estados Unidos. E sou embaixadora no Brasil da Geek Girls Latam, que é uma entidade de fomento à educação tecnológica para garotas, para que a gente tenha mais mulheres na área de tecnologia. Porque não nasce mulher, né? Às vezes o pessoal vem, não, precisamos de mais mulheres na área de tecnologia. Não, a gente precisa de mais garotas que vão virar mulheres na área de tecnologia. Então, eu escrevo para alguns portais também, do MIT, portfólio de clientes, quanto mais velho eu fico, mais cliente eu tenho, coisa boa, né? Então, olha só. Quando a gente vê essa aceleração que a gente está sentindo agora, é um jogo novo todo dia, certo? Qual é a primeira habilidade para a gente jogar um jogo novo? Xadrez, Roblox, futebol. Imagina um jogo que você não sabe jogar. Qual é a primeira habilidade que a gente tem que ter? Entender as regras do jogo? Vocês estão conseguindo entender as regras do jogo, do que está acontecendo? Eu não sei vocês, mas eu faço só isso e está difícil, tá? E aí eu vou mostrar um exemplo de como, quando a gente não entende as regras do jogo, a gente não enxerga onde está o verdadeiro valor, as riquezas e as ameaças, que aqui a gente se defende de ameaça, certo? Olha só, se eu colocar na frente de um macaco uma banana e colocar um monte de dinheiro, o que o macaco escolhe sempre? A banana. Por quê? Ele não sabe as regras do jogo, que o dinheiro compra toneladas de banana, certo? Então, toda vez que eu vejo alguma mudança, eu falo, será que eu não estou que nem macaco? Será que eu estou enxergando onde está a mudança, onde está a transformação? Então, olha só, quando a gente fala dos problemas que a gente tem hoje, por que a gente não enxerga as transformações, as mudanças ou a regra do jogo? Porque a gente só foi letrado em passado. Alguém que teve curso de futuros na escola, no primário, no ginásio, na faculdade? Não, né? Ô, Marta, quando você falou em curso do futuro, eu imaginei que fosse cartomante. Então, não. Como é que faz mesmo? É, oh no, oh no, oh no, 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 no. Não. Gente, futurista é um pesquisador. É uma pessoa que pesquisa sinais dos futuros, futuros com S, tá? Nós vamos falar por quê daqui a pouquinho, para entender para onde vão esses cenários, né? Então, qual é o nosso problema, Fred? A gente foi educado em passado, só em passado. Todo mundo teve história, certo? Ótimo, é muito bom como guia, como aprendizado, mas não pode ser o nosso, a imaginação ou o nosso caminho para futuros. Então, o que a gente é? Bom em reagir e ruim em antecipar. A gente vê, inclusive, estudos que a gente tem nas escolas, ainda falando de negócios do passado, gente. A gente não fala de negócios do futuro. Então, mais ou menos é isso, né? Todo mundo tem pendência aqui, muita pendência. A gente está tão ocupado fazendo as pendências que a gente não tem tempo para tendências. Então, uma dica para todo profissional hoje é 1 horinha na semana, foque nas tendências. 1 horinha na semana, bate papo com alguém que é da parte de tendências. Então, assim, pé na pendência, cabeça na tendência. Pé na pendência, cabeça na tendência, tá? Não esquece das pendências, mas é para tendência. Então, olha só. Quando a gente fala de futuros, e aí nós vamos bater um papo depois sobre as grandes ondas de tendências, é futuros com S, gente, porque ninguém consegue prever futuro, tá? O futurista, ele não prevê futuro. O que ele faz? Ele pega aqueles sinais, é um pesquisador, sinais que estão no presente para enxergar cenários para o futuro. E aí eu vou dar um exemplo para todos nós aqui, como é que todo mundo aqui pode ter uma habilidade um pouquinho mais boa, própria para enxergar futuros. Toda vez que alguma coisa diferente acontecer, tipo aquela que a vovó fala, nossa, o mundo mudou? Quem já viu notícia desse tipo? Por exemplo, em 2018, um japonês casou com um holograma de inteligência artificial. Quando eu vi essa notícia, eu falei, uau, o mundo mudou, deixa eu prestar atenção. Aí eu fui ler e aí falava assim, que ele estava muito feliz com o casamento, tá? Eu falei, mudou mesmo? Vai ter seres digitais entre a gente. Quando a gente vê notícia desse tipo, a gente tem que imaginar cenários bons e cenários ruins. Então, vamos pegar, por exemplo, a inteligência artificial. Quem já ouviu falar que ela vai resolver tudo na nossa vida? Que nós vamos ser senhores do universo? Isso é uma visão muito enviesada, tá? Se você só tem essa, você está enviesado, fofo. Hashtag fica a dica, tá? Aí tem a outra visão, quem já ouviu falar que ela vai estragar a vida da gente, que a gente não vai ser mais humano? Você já viu, né, Fred, o pessoal falar que a gente não vai ter... Também é enviesado. Agora, se você tiver pelo menos uma e outra, você não é enviesado, mas você é estreito. Se você conseguir fazer 3 cenários bons e 3 ruins, já gosto de você. Se você fizer 5, te adoro, tá? Então, 5 positivos, 5 negativos, para qualquer coisa que acontecer na vida. Você já está trabalhando como se fosse um futurista. Quem lembra do bug do milênio?
Todo mundo, né? Mesmo que você não estava nascido ainda, fofo, você tem que lembrar, tá? Porque isso foi um acontecimento. Todo mundo preocupado que ia acontecer. O que aconteceu mesmo? Nada. Sabe por que não aconteceu nada? Porque teve um cenário de futuros que, se você não fizesse os acertos antes, a gente ia se ferrar depois, tá? Então, mesmo quando o cenário é ruim, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, olha só, o futurismo, ele ajuda a gente em duas coisas. Traçar cenários, para a gente poder se preparar melhor, criar os cenários que são bons e evitar os cenários que são ruins. Então, o futurista é quem cria futuros, tá? Junto com todo mundo. E qual é o segundo benefício do futurismo? É combater o pensamento de curto prazo. Gente, o ser humano não consegue enxergar de forma exponencial, a gente enxerga linear. Então, se você for olhar só o que a sua intuição consegue enxergar, você vai tomar decisão de longo prazo com cabeça de curto prazo. O curto-prazismo é o capeta, tá? Então, se vocês quiserem combater o curto-prazismo, futurismo é o letramento. Então, só para a gente finalizar, para a gente poder conversar, a gente teve aceleração de futuros, aí a gente tem um monte de tecnologia. 2020, todo mundo se digitalizou, criou uma infraestrutura que permitiu que essas tecnologias que não são novas tivesse possibilidade de se expandir. Por isso que a gente está vivendo um cenário bastante diferente do que era antes, né? Então, só para a gente concluir a parte inicial, para a gente poder bater um papo, quando a gente analisa os sinais do presente para os futuros, o que a gente estuda no presente e pesquisa é pesquisa de mercado, que todos vocês já fizeram, sabe o que é. 5 anos, quando a gente começa a ver para onde está indo em 5 anos, a gente tem pesquisa de tendências, ou seja, coisas que provavelmente vão acontecer, né? A gente está naquele caminho. E quando você tem um espaço um pouquinho maior de análise de cenários, 10 anos, é do que se ocupa o futurismo. E aí a gente consegue analisar futuros possíveis, prováveis, plausíveis, desejáveis, para orientar as nossas ações no presente. Então, o futuro que a gente quer, a gente direciona. O que a gente não quer, a gente evita, tá? Alguns eventos são inesperados, a pandemia não foi inesperada, tá? Tanto que a gente tem TEDs e vídeos de 2, 3 anos antes, era evento esperado, e a gente já sabe que provavelmente teremos outra, então não acomodemos, né? O que foi inesperado é a forma como ela aconteceu. Então a gente começa a entender para onde está indo e se prepara para aquilo, para que a gente consiga ter melhores ações. Então, para a gente finalizar, a gente pode imaginar os cenários com muita propriedade, mas para ir para o futuro tem que ir junto, né? Tem que convencer todo mundo, gente. Ó, então, primeiro, o hashtag fica a dica. Futuro é com colaboração. Se um rema para um lado, outro para o outro, não vai adiantar. Por isso que a gente fala tanto de cibersegurança, ESG, sustentabilidade, meio ambiente, porque a gente já sabe que se não for junto, a gente não vai conseguir ser sustentável. É multidisciplinar. Ninguém aqui sabe tudo. E todos nós juntos precisamos contribuir com a nossa parte. Tem que estar todo mundo junto, com saberes distintos para criar o futuro. Era do E, não era do O. Né? Antes você podia ser ou mais rápido, ou ter mais qualidade, ou ser mais eficiente. Agora não, o preço mais baixo. Agora tem que ser tudo isso para todo mundo, todas as gerações, 5 ao mesmo tempo. Tem que ter equilíbrio na vida, não é isso? Antes você podia ser workaholic, que estava tudo bem. Eu infartei há 10 anos, tá? E está tudo bem. Mas agora você tem que ser workaholic, tem que estar tudo certo na família, comer bem, fazer exercício, acordar às 5 da manhã, tomar banho gelado. Chega. Tá? Eu não quero ser minha melhor versão, tá? Hashtag fica a dica. Eu quero ser minha versão mais sustentável. Isso de equilibrar. E o futuro não é digital, o futuro é híbrido, cada vez mais humanos e tecnologia para a gente construir o futuro. Então, Fred, acho que está bom. Para quem quiser... as tecnologias que a gente tem que saber, etc. Eu fiz um hot site que tem 50 filmes para entender o mundo digital. Eu adoro. Quem gosta de ficção científica aqui? Todo mundo, certo? Você não estaria aqui. Então, ok, a gente pode fazer um teste nerd depois. Aqui tem mais de 75 filmes, séries, documentários para quem gosta e com indicação por que você deve assistir cada um deles, tá? Depois eu também mando para o pessoal da Fortinet para postar para vocês. Nós vamos falar sobre as tendências, as 5 grandes ondas de tendências que estão nesse livro. E aí é isso, talk show com o Fred, vamos bater um papo e você é o dono da bola agora. Bora lá.
Não, vamos lá. Eu acho que é sempre muito importante a gente olhar exatamente qual o caminho que o mundo está tomando. Eu brinco que lá atrás, quando a gente começou a empresa aqui no Brasil, uma grande visão era essa, de como fazer mudar completamente o conceito, porque se falava em segurança unificada, e a gente tinha que trazer para um conceito de segurança unificada. E todo mundo recusava muito isso, rejeitava muito isso. Mas o futuro estava claro que esse ia ser o caminho, porque você não ia conseguir popularizar, você não ia conseguir crescer a escala num mundo onde você tinha diversas coisas diferentes. Mas na tecnologia, e aí eu deixo a primeira grande questão, na tecnologia eu acho que a gente tem um desafio muito grande. Por quê? Em 5 anos, o que vai ter à disposição da gente? Quais vão ser as novidades que vão surgir? Como prever 15, 20 anos se a gente não sabe o que acontece daqui a 2? Ou não sabe o que vai surgir daqui a 2? A gente já sabe que a inteligência artificial está entrando para ficar dentro da segurança digital, exatamente para facilitar e para tornar o processo mais simples. Mas como olhar, quais os cuidados, qual é o caminho que a gente precisa para ver adiante do que os olhos podem ver ou do que a mente pode criar? Então, quando a gente fala de futurismo, uma das metodologias que a gente tem é justamente colocar numa sessão todos os que estão envolvidos na área. Então, se a gente fosse falar do futuro da cibersegurança, ou o futuro da tecnologia, ou o futuro de qualquer área, a gente teria que ter usuários, a gente teria que ter os públicos impactados, os produtores de tecnologia, os reguladores, todo mundo, porque a gente enxerga sinais diferentes. Então, se você falar, Marta, qual é o futuro da energia ou da cibersegurança? Eu sozinha não consigo saber. Agora, numa sessão, quanto mais ela envolver os vários tipos de pessoas que estão envolvidas com aquilo, é quando a gente consegue fazer esses cenários. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, num estudo de futuros, a gente traça muitos cenários, muitos. E desses cenários a gente vai dando pontuação de acordo com o que as próprias pessoas que estão ali conseguem enxergar. Ou seja, será que a gente vai querer esse caminho? Será que a gente realmente tem probabilidade de ir para esse outro? Uma outra coisa que a gente faz, Fred, que é bastante interessante, eu falei que o presente cria o futuro, certo? O futuro já começou, está aqui. O que a gente faz aqui cria os futuros. Mas o futuro também cria o presente. Então, uma das maneiras, se você fala da cibersegurança, por que a gente sabia que ia ser futuro e era tendência? Porque a gente imagina um cenário que a gente precisa ter e a gente age aqui. Então, a visão que você tem de futuro muda a sua ação no presente. Quer ver um exemplo? Imagina que você vai agora sair de férias. E aí você, em função do dinheiro que você tem, dos seus gostos pessoais, você escolhe alguns destinos, certo? Então, é o presente direcionando o futuro. Daí, você resolveu ir para uma estação de esqui, ao invés de ir para a praia. A hora que você teve uma visão de futuro, não muda todas as suas ações no presente? Você vai fazer todas as coisas aqui para ir para a estação de esqui. E isso direcionou. Então, a visão que a gente tem dos futuros faz com que a gente escolha as ações que a gente faz no presente. Então, o fato de hoje, cibersegurança e ESG são os dois maiores riscos que as empresas correm, né? Segundo o Fórum Econômico Mundial. Sabendo disso, o que todo mundo está fazendo? Eu preciso de um futuro seguro. Então, o que eu faço hoje para garantir o meu futuro amanhã? Tanto que esse é um dos assuntos mais importantes em boards hoje, né? Em conselhos, justamente porque é um dos maiores riscos que a gente tem. Então, esse jogo de enxerga lá e faz o presente aqui. E aí o que eu tenho aqui, eu faço lá, é o que a gente vai fazendo de direcionamento, tá? A imaginação de futuro, por que gente, por que autor de ficção científica acerta mais do que cientista? Vocês já pensaram nisso? Né? A gente começou, só falta teleportar, né? O resto a gente já está fazendo quase tudo. Porque a gente imagina o futuro que a gente quer. E aí a gente faz o quê? Tenta criar do lado de cá. Os cientistas, às vezes, ele enxerga o quê? A limitação que a gente tem. Ele enxerga linear. Mas quando você pensa nos anseios da humanidade, a gente primeiro olha lá para trazer para cá. Então, é isso. Perfeito, Marta. E qual outro tema que você acha que está em voga aqui, que seria interessante a gente trazer para essa mesa, que eu acho que vai responder para várias pessoas aqui o que vem pela frente? E aí eu só queria dar um aviso aqui, tem uma porção de gente lá atrás, se vocês quiserem, tem alguns lugares aqui na frente, no meio ali. Venham, se quiserem fofos. Se movimentar e sentar, sintam-se à vontade. Venham pertinho, fofos. Podem vir, tem espaço aqui em todos os... Venham.
Eles não querem vir. Eles não querem... Vamos lá, Márcia. Tá bom, então tá bom. Gente, ó, quando a gente... Você pode colocar a tela para mim um minutinho, por favor, para eu mostrar... Não tá mais os Minions, tá? Agora tá uma imagem com algumas tecnologias. Então, Fred, quando a gente pensa quais tecnologias que a gente tem que prestar atenção, a gente pode falar um pouquinho de metaverso, se vocês quiserem, até para pôr os pingos nos is, né? Porque quando vem... Esse eu acho que é um ponto que está controverso, porque o que aconteceu com a Meta alguns dias atrás, ninguém esperava. Isso, mas olha só, não importa o que aconteceu com a Meta, né? Não, tudo bem, importa para eles, óbvio, né? Tá tudo certo. E eles deram uma boa ajuda para a gente no Workrooms. Quem usa o Workrooms aqui? Quem usa o Workrooms? Cadê os nerds dessa sala? Gente, ó, então vamos fazer uma pergunta diferente. Quem aqui já usou ou interagiu com o Oculus Quest 2 para fazer reunião ou em algum... Yes, te amo, amo você. Ok, a gente tem uma meia dúzia, vou amar todo mundo quando vocês fizerem. Olha só, tecnologia é que nem honestidade, quem não tem não sabe o que é, tá? Então, para você entender o que aquilo pode fazer, você tem que utilizar. Das tecnologias, eu vou falar um pouquinho dessas aqui. Tem que saber, gente, eu sei que vocês tratam com cibersegurança, tem foco nisso, mas a gente tem que olhar as tecnologias que estão evoluindo no ecossistema como um todo, porque isso traz ameaças e oportunidades para as áreas de vocês. Então, por exemplo, inteligência artificial é a primeira delas. Isso muda a lógica no mundo, inclusive dos ataques, inclusive das defesas. Isso já faz anos, tá? Eu brinco que a piada é velha, é o povo que está rindo agora. A gente já sabe disso há bastante tempo e vai sofisticando. A IoT é o capeta, ele é maravilhoso para trazer dados, mas cada ponto conectado não significa que você está smart automaticamente, o que você fica automaticamente é vulnerável. Então, é ar-condicionado tornando a gente vulnerável, é relógio, é qualquer coisa que tem ponto de acesso, é ótimo, né? Para a gente trabalhar com isso, a gente tem muito mais inteligência, gera o Big Data, mas a gente não tem, se não tiver o foco na segurança, a gente está ferrado. Big Data é o que alimenta a inteligência artificial. Então, sem memória, o nosso cérebro não funciona, que é a mesma coisa. Blockchain, que é uma mudança na forma como a gente registra e valida a transação. Gente, viver é transacionar, tá? Eu estou aqui transacionando ar com o ambiente, vocês estão transacionando calor, etc. Então, blockchain, robótica. Robótica também é ponto de entrada de dados, permite um monte de manipulação do ambiente. Nanotecnologia, impressão 3D e a computação quântica que muda esse ritmo. Então, isso aqui tudo, Fred, traz a infraestrutura para o que a gente fala que é metaverso, né? Então, quem aqui usou Second Life? Ah, melhorou. Eu amo vocês também, tá? Ok, eu fui heavy user de Second Life. E aí vocês vão lembrar que Second Life... A gente já falava de metaverso, a gente já falava de tudo que está sendo falado aqui agora, o repeteco, né? Mas por que agora, então? Por que a gente está voltando a falar disso? Porque agora a gente tem tecnologia para todo mundo, gente. Na época do Second Life tinha que ter máquina de gamer, não é isso? Você tinha que ter conexão que ninguém tinha. Agora todo mundo tem. Então, essa fusão do on e do off, permitindo que a gente navegue entre os mundos 3D. Imagina o que tem de oportunidade para vocês em cibersegurança. De um mundo para o outro, as carteiras cripto integrando todos esses universos, o on e o off, NFT registrado aqui e com várias transações. A quantidade de possibilidades são enormes, mas para fraude também, para segurança também, né? Então, se vocês quiserem, eu aprofundo em qualquer um desses, né? Ou o metaverso quiser, vamos falar de NFT, o que vocês quiserem. Fred, você manda. É igual a questão do IoT, a gente tem anos que fala de IoT, mas ela realmente tem uma limitação porque é a questão do acesso, do espaço. Ela já veio criando aquele espaço múltiplo de diversos espaços vulneráveis que você torna na rede e ninguém que fabrica IoT se preocupa com segurança. Então, se a gente não olhar para isso de um modo mais objetivo, a gente vai ter um problema. E aí agora com o advento do 5G, que será que está tão preparado na infraestrutura de segurança, a gente vai conseguir desenhar o IoT mais seguro? Certamente não, mas a gente vai ter que repensar tudo e remodelar todos os níveis de rede para poder criar isso. Então vamos aprofundar um pouquinho em 5G, porque 5G é um mundo que todo mundo olha pontualmente. Eu acho que nem as próprias telco ainda conseguem ter uma visão de todos os tipos de serviço que eles vão oferecer. Eles não conseguem ter a visão de futuro do que possibilita ao mundo o 5G. É isso mesmo. Quando o pessoal fala de 5G, para vocês terem ideia, em 2019 eu estive na feira de Hannover, da indústria 4.0, que agora é 5.0, né? Eles já estavam falando do 5,5, implementando na indústria, indo para 6.
Qual é a grande contribuição do 5G? É você adressar mais pontos, você ter muito mais pontos de contato para poder fazer captura de dados. E aí, quando a gente fala disso, além de você poder adressar muito mais coisa e ter mais inteligência, você também tem uma velocidade muito maior. E é muito difícil imaginar o que a gente pode fazer com uma velocidade muito maior. Então, se a gente for pensar, por causa do 3G, a gente tem Netflix, a gente tem Skype, a gente tem algumas coisas que se tornaram possíveis no mobile, certo? O que acontece quando a gente tem mais velocidade e mais inteligência? Não dá para imaginar. É muito mais, quando a gente fala de futuros, é muito mais fácil imaginar o que imediatamente vai ser substituído e desaparecer do que o que vai surgir. Quer ver? Ó, eu não sei quantos de vocês leram um livro que é incrível, que chama Germes, Aço e Steel, Germes, Guns e Armas. Em inglês é Germes, Guns e Steel, ok? Esse livro, ele fala sobre como que, após a agricultura, quando a gente desenvolve a agricultura, a gente começa a ter pessoas junto com animais, desenvolve germes que viram armas e depois muita gente junta gera inovação. Mas a questão é, vocês já pararam para pensar que antes da agricultura, todo mundo era caça e coleta, tem que trabalhar todo dia, fofo, todo mundo, senão você não come ou é devorado por fera, tá? A partir da agricultura, poucas pessoas conseguem produzir para muita gente que ia ficar ociosa. Qual é a primeira imaginação que você tem? Esse povo ocioso vai fazer o quê? Acabou o mundo, não é? Muito do que a gente está falando hoje com tecnologias em geral. Só que depois, justamente porque ficou gente ociosa, a gente não teve inovação, a gente não teve todas as outras coisas. Então aqui é igual, é muito fácil a gente ver o que vai ser substituído. É muito difícil enxergar o que vai surgir em função dessa substituição. Quando a gente começou a ter tecnologia, a gente consegue ver o que ela vai fazer. Mas depois a gente não consegue ver os riscos que ela traz, começam a vir as leis, ou seja, a gente começa a entender todo o ecossistema que ela muda na sequência, né? Então é difícil de enxergar, tá? A gente precisa acompanhar junto e fazer os estudos de futuros. E aí se cria um ambiente que é quase incontrolável, você não tem mais um ponto único de acesso. E aí nesse desenho é a mesma ideia que a gente teve quando falou de inteligência artificial na tecnologia, na segurança da informação. Por quê? Antigamente a gente falava de alguns milhões de ataques. Depois, algumas centenas de milhões de ataques. Hoje a gente fala de bilhões de ataques, de dezenas de bilhões de ataques num trimestre. Então, os números eles se multiplicam numa escala que ela passa a ser incontrolável pelo ser humano. E aí é que a inteligência artificial entra, trazendo esse grande benefício para todos os mercados. Então, é exatamente esse ponto que a gente tem que começar a enxergar, é o seguinte, o que vem ali na frente? O que vai ter de novo? Por que integrar? Por que criar um ambiente simplificado? Porque isso vai nos possibilitar ter uma vida melhor. Que no momento que você começa a ter isso tudo afastado, você simplesmente não sai do outro lado, porque você fica travado pelo processo ou pelo excesso de informação. Então, o que a gente faz todos os dias é tentar simplificar a vida de vocês. É tentar trazer simplicidade ao processo que é complexo e que é gigantesco. Então, eu acho que nesse desenho a gente tem muita coisa por vir aí. E aí falando, talvez, vamos falar um pouquinho de nanotecnologia ou de robótica, porque a gente está falando de um momento crítico também no mundo, de como é que vai ser, quais os tamanhos que a gente vai ver nos próximos anos. Ótimo. Como é que a gente vai conseguir ocupar esse modelo onde você tem diversos produtos. Como que vai ser esse novo mundo? Então, gente, quando a gente... Lembra que eu falei que o futuro é híbrido, né? Não sou eu que falei, ele vai ser, ou seja, a gente já sabe isso por estudos de futuros. E para ele ser híbrido, no máximo, extraindo o máximo de cada parte, o humano tem que fazer o seu melhor, a gente pode falar até o que o humano tem que fazer daqui a pouquinho, e a tecnologia tem que fazer o seu melhor. E na parte da tecnologia, a gente pode ser ampliado por duas coisas, sistemas ou corpos. Eu não sei se vocês param, porque a gente não fala muito dos corpos, né? A gente fala muito que a gente é ampliado por sistema, mas os corpos ajudam também. No livro de inteligência artificial, não sei quantos de vocês estudaram isso, eu não sei se vocês sabem disso, né? Mas o ser humano teve uma vantagem competitiva muito grande no planeta, porque a gente tem um polegar opositor. Um polegar opositor, ok? Faz com que a gente manipule melhor o mundo, crie melhores ferramentas, e a gente evoluiu até aqui. O que o robô faz?
Ele complementa a gente em muito mais. Gente, ó, o melhor robô não é igual ao humano, tá? Ó, a gente só tem 2 olhos na frente. O robô pode ter olho em tudo quanto é lugar. A gente tem mais ou menos o mesmo tamanho, 50 centímetros mais ou menos de diferença. O robô pode ser micro, nano ou pode ser gigante. A gente tem esse tecido que estraga, eu que o diga, né? Estraga cada vez mais. O robô pode ser soft e pode ser hiper hard, e ir para lugares que a gente não consegue ir. Então, a gente tem essas pernas, que é bom para alguns terrenos, não é bom para outros. Então, olha só, se um polegar opositor conseguiu fazer a gente manipular o ambiente e fazer muito mais do que qualquer outra espécie, imagina o robô, que é um hackeamento do nosso corpo inteiro. Ele faz tudo que a gente não pode fazer. É impressionante o que a gente deve ter de possibilidades de manipulação do meio ambiente integrado com sistemas inteligentes e mais a nossa competência humana, né? Na parte de software, Fred, a gente pode falar, se você me permitir, para mostrar. Gente, às vezes a gente não tem noção de como que um software pode tornar a gente super poderoso. E mesmo que a gente seja o melhor profissional, se a gente não usar o software certo, a gente não se amplia. Eu não sei se vocês sabem disso, mas para ser taxista em Londres, você precisa decorar o mapa da cidade, tá, inteiro. Isso era uma vantagem competitiva até recentemente, porque você não tinha que ficar pegando guia. Agora, hoje, né, se eu chegar em Londres, eu sou meia boca em Londres, tá? Eu conheço 2, 3 bairros em Londres. Quem faz a melhor rota em Londres? Eu, que sou medíocre em Londres, usando um Waze ou um Google Maps, ou o taxista, que é o maior especialista em Londres, sem usar nenhum aplicativo? Eu, né? Uma medíocre, consegue fazer a melhor rota. Então, hoje, um entrante na área, se ele usar o melhor software, ele é melhor do que o melhor especialista que não usa o software correto. Tanto que todo dia eu fico assim, para os meus processos, aí vocês façam com os seus, eu fico assim, processo meu, dá para ser mais automatizado do que eu? Se a resposta for sim, eu gasto tudo que eu tenho, energia, dinheiro, esforço, automatizo e vou fazer o que o processo não faz, que são as habilidades humanas, tá? Então, acho que isso é mais ou menos o que eu penso sobre robótica e sobre ampliação que a gente pode ter na parte de sistemas e tecnologia. Eu acho que, Marta, trazer um assunto aqui, que eu brinco, talvez eu tenha uma habilidade de futuro aí que eu nunca tinha visto, mas eu acho que há alguns anos atrás eu entendi também um outro modelo que eu acho que traz possibilidades infinitas e que a gente vai falar muito hoje aqui, que é a questão da cloud, da nuvem. O que possibilita as empresas e qual é o tempo de migração disso, porque a gente vê uma migração muito rápida e, ao mesmo tempo, muitas vezes irresponsável. Por quê? As empresas entendem que tem um software que vai resolver o mundo, que vai ajudar elas, mas nem sempre elas medem as lateralidades que podem acontecer durante esse período. Então, a gente pode falar, vamos falar. O futuro da cloud. Vamos falar, porque o que acontece? Hoje a gente tem cloud privada, a gente tem cloud pública, a gente tem vários fornecedores de cloud e a gente tem uma complexidade maior nesse cenário. E a gente também, em alguns casos, a gente precisa, por segurança, ter edge, né, computação nas bordas. Então, nesse contexto, quando a gente pensa em futuros, gente, por que a gente tem certeza que a gente tem que evoluir para um cenário de cloud? Porque é impossível você ter qualquer tipo de fluição de dados em todos os ambientes se você não estiver na cloud. Então, eu não sei se vocês já estudaram o caso, até para ver como o futuro você planeja antes, quando você entende a necessidade, inovação é focado em problemas. Quando você entende o problema que está resolvendo, você vai direcionar seus esforços para lá. E eu vi, esse ano eu tive a oportunidade de fazer a Masterclass do Alibaba, e quando eles estavam lá atrás, quem compra aqui em AliExpress há alguns anos já? Vocês lembram que demorava? Gente, vocês têm que comprar mais, tá? Compre AliExpress, Privale, Westwing, para ver uma interface legal de compra. Ok, há uns anos atrás demorava 6 meses para chegar qualquer coisinha que você comprava, certo? E aí, o Jack Ma, na época, falou, a gente precisa acelerar o ciclo de entrega. Isso é gargalo e no futuro nós vamos ter muito mais pedidos do que a gente tem agora. E ele vislumbrou que precisava ter cloud. Para você ter ideia, ele investiu bilhões antes de qualquer um começar a investir em cloud, para ter certeza que ele ia ter esse operacional. Então, daqui para frente, a gente que é pequenininho, todo mundo tem sua cloudzinha, né, pessoal, e cada vez mais as empresas só conseguem ter essa fluição entre on e off se tiverem com dados na cloud para acesso em qualquer lugar. Excelente, Marta. Obrigado. Foi um prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada, pessoal. Muito obrigado pelo Fred. tempo. Eu acho que esclareceu muita coisa. E aí, Dani, sinta-se à vontade, a gente vai ter um painel de cloud